Paz seja convosco. Olá, pequenos de Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um sábado para adorar o Senhor com a nossa escola bíblica. Então, para dar início e não perder tempo, nós vamos orar. E você, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, que o Senhor nos guardou, livrou e protegeu e nos concedeu a oportunidade de hoje estarmos aqui adorando e engrandecendo o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que essa aula, Pai, entre em nossos corações, gere bons frutos e que a Tua palavra faça sentido em nossas vidas. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olha, hoje nós já estamos na nossa lição de número 7 e o nome da nossa lição é Conhecendo o Rei do Egito, a continuação da história de José, que nós estamos vendo cada sábado um pouquinho mais e conhecendo toda a história dele em detalhes, né? E o nome, hoje, a leitura bíblica, na verdade, né, está em Gênesis 41, do versículo 1 até o 36. Então, nós estamos estudando a Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, passo a passo. Isso é muito importante. E a nossa memória em ação está em Romanos 8, no versículo 18, que está escrito: penso que o que sofremos durante a vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos 8, 18. E o que seria essa glória revelada no futuro? Que quando nós partirmos daqui, nós estaremos no céu com o Senhor. E qualquer sofrimento que a gente passe aqui, nós teremos a glória eterna, moraremos lá no céu e nada se compara à beleza de lá que nos espera, certo? E agora nós vamos então para o nosso Explorando a Bíblia. E aí vocês lembram que na história passada ficou a continuação, né? Então vamos lá. José ficou na prisão e o tempo passou. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio, então, outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio, e as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Ele viu 7 espigas de trigo que saíram do mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram então as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho, que de manhã ele estava muito preocupado, tirou a paz dele, ele andava de um lado para o outro. E por isso mandou chamar então todos os adivinhos e todos os sábios que haviam no Egito. Mandou chamar todo mundo. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum deles soube interpretar, não foram capazes de dar nenhuma explicação para o rei. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei que havia convivido e cometido um erro, que pois lá na cadeia, naquele período que ele passou, ele conheceu um jovem hebreu e explicou o que ele queria dizer, que ele tinha sonhado, e o jovem foi capaz de interpretar o sonho dele e deu tudo certo, exatamente como ele sonhou e o José interpretou, foi o que aconteceu. Então tudo exatamente como ele falou ocorreu. Então
mais do que depressa, o rei mandou chamar José. E foram depressa tirá-lo da cadeia. Será que José teve tempo para se preparar? José confiava em Deus. Ele se apressou e se apresentou ao rei e resolveu contar os 2 sonhos que ele teve. E aí o rei foi e contou para José. Já que ninguém deu a explicação alguma, ele era a última esperança, né? Quando o rei concluiu de contar os sonhos lá que ele tinha, né, acontecido, José falou que os 2 sonhos, na verdade, queriam dizer a mesma coisa. Era um sonho só, dividido em 2 partes. Por meio deles, Deus estava dizendo o que ia fazer. As 7 vacas bonitas eram, na verdade, 7 anos, e as 7 espigas boas também eram. Os 2 sonhos queriam dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, eram 7 anos em que faltariam comida. Deus mostrou a Faraó o que ele iria fazer. Viriam 7 anos de fartura, mas depois viriam 7 anos de fome. E a fome seria tão terrível, mas tão terrível, que ninguém se lembraria do tempo em que houve muito alimento no Egito. Porque naquele momento era tanto sofrimento que eles iam até esquecer o que passou e estava vivendo ali o sofrimento. A repetição do sonho queria dizer que Deus resolveu fazer isso e faria logo, faria rápido, que ele teria pouco tempo para se preparar. Além disso, José aconselhou o rei de que ele precisaria de alguém responsável e de homens para recolher as colheitas durante os 7 anos em que elas fossem boas. Então ele orientou: olha, rei, o senhor precisa preparar pessoas, uma super inteligente para cuidar de tudo e homens para trabalhar, porque tem que guardar comida durante esse período, porque depois vai faltar. E aí a nossa história termina aqui e deixa esse ponto de interrogação para a próxima aula, a gente saber o que aconteceu. Será que o rei, quem será que o rei escolheu? Será que o rei acreditou no sonho que José falou para ele, que Deus mostrou para José? Nós vamos descobrir isso, hein? Então, quando nós honramos a Deus, mesmo nas situações difíceis, Ele envia para nós o socorro. E pequenos em Cristo, sempre lembrem disso, estejam prontos para as oportunidades. A gente sempre deve estar preparado, nunca disperso para as coisas, principalmente para as coisas do Senhor. Então, quando estiver na igreja, presta atenção na palavra. Quando estiver na escola bíblica, presta atenção. Depois vocês brincam, depois vocês prestam atenção em outras coisas. Quando estiver na escolinha, lá na igreja, quando voltar os cultos presenciais, presta atenção. Não fica disperso, prestando atenção numa coisa ou outra. Sempre esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor, amém? Então, nós encerramos a nossa lição hoje, foi bem rapidinho, né? Tem as atividades para vocês fazerem, o plano de frequência também para vocês preencherem aí direitinho. E lembrando da nossa competição e o compromisso com a palavra de Deus. Nós só vamos sortear e premiar os pequenos de Cristo, as crianças que estiverem com 2 faltas desde quando começou a competição. Não pode ter mais faltas. Então vocês ainda têm chance e oportunidade de participar de todas as aulas para concorrer, tá bom? Então vamos orar para agradecer ao Senhor por esta oportunidade.
e pedir que eles nos dê uma semana que vai vir aí, né, depois de domingo, abençoada, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estes minutos que passamos aqui na Tua presença para ouvir e aprender da Tua palavra. Que o Senhor fique conosco esse finalzinho de sábado, nos dê um domingo abençoado, uma semana maravilhosa, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada pequeno de Cristo. Que o Senhor guarda, livre, proteja de todo mal. Que o Senhor acampe os Teus anjos, ó Pai, ao redor de cada pequeno de Cristo. Que o Senhor esconda ele debaixo das Tuas asas, que eles sejam protegidos pelas Tuas mãos. Manda uma bênção, Senhor, especial nessa semana que vai se iniciar para o lar de cada um, ó Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém. Meu beijo para vocês, pequenos de Cristo. Fiquem com Deus. Nosso dia de se ver está chegando. Tchau.